E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes preciosos, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque no Velho Testamento, os filhos de Abraão receberam uma marca na carne, tipificando o batismo com o Espírito Santo. E nós, para sermos semente de Abraão, temos que receber o batismo com o Espírito Santo, que é a circuncisão do Novo Testamento. Gênesis 17:10 está escrito: E este é o concerto que faço entre eu e vós, e entre a tua semente, para sempre, que todo macho seja circuncidado. Agora, em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, está escrito: Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, cada judeu era circuncidado para mostrar que eram filhos de Abraão, semente de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão. No Novo Testamento, a circuncisão, ela não é na carne, é a circuncisão do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo. Aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27, 28 e 29. Porque todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, todos somos um em Cristo. E, se somos de Cristo, somos da descendência de Abraão, herdeiros
conforme a promessa. Então, Isaque foi a semente natural de Abraão. Jesus Cristo foi a semente espiritual, a semente real de Abraão. E através de Cristo, se nós estamos nele, então somos semente de Abraão. E para estar em Cristo, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito, fomos todos batizados, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não somos de Cristo. Aos Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Pai. O Espírito Santo é um selo, uma carta para chegar ao seu destino. Ela tem que estar selada. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aos Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova de que não seremos enganados. Porque está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas por que que os escolhidos jamais serão enganados? Porque os escolhidos são cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier
o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você é guiado em toda a verdade, você não cairá no buraco. São Mateus, capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Portanto, vocês estão ouvindo a palavra da verdade. Agora, para receber o Espírito Santo, existe uma chave. E esta chave é justamente o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, em Mateus 28, 19, Jesus ordenou que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando o batizador ele repete essas palavras, ele não está batizando corretamente. Porque se você ler com atenção, Mateus 28, versículo 19, você lerá e constatará que Jesus pede um nome ali. Um nome que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não diz que os três é um? São João capítulo 5, primeira carta, versículo 7. E são três os que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E Jesus pede o nome deste um. Agora, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, então aqueles irmãos apostólicos, os apóstolos, passaram a ser guiados pelo Espírito Santo. Correto? E a Bíblia diz no capítulo 2, verso 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. E São Pedro pregou uma mensagem encandecida, uma mensagem aquecida, ungida pelo Espírito Santo, e o coração de quase 3.000 almas foram compungidos, foram atingidos. E eles que viram aqueles homens falando na unção do Espírito Santo, regozijando, alegres, eles fizeram-lhes uma pergunta. Atos 2, 37. Que faremos, varões e irmãos? Isto é, como podemos ter o que vocês receberam? Aí Pedro, na unção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, deu a receita. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Não.
Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos, atributos de Deus. E como eu já li, 1 João 5, versículo 7, são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E em Mateus 28, 19, Jesus pede o nome deste um. E quem é ele? É o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro deu a receita: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom aí, no singular, não é os dons carismáticos de 1 Coríntios, capítulo 12. O dom, no singular, é o batismo, é o próprio Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele continua chamando do mundo, dos sistemas denominacionais, cuja luz está cada vez mais fraca. E Deus te chama para a verdadeira luz, a luz forte, a luz que alumia o nosso caminho, que é a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja, associa só. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo e Pedro associou o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus com o batismo com o Espírito Santo. Então, este nome no seu batismo abre uma outra oportunidade. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A prova disso é que em Atos capítulo 19, São Paulo encontrou 12 crentes batizados já no batismo de João. E eles não receberam o Espírito Santo. Eles nem sabiam que havia o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Atos 19, a partir do verso 1. Mas Paulo disse: certamente João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para o povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, os 12 que ouviram a explicação de Paulo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora, como que você quer receber o Espírito Santo recusando o batismo em nome do Senhor Jesus? Você nunca vai receber. Você pode até me dizer: mas pastor,
eu sou batizado com o Espírito Santo. Se você é batizado, você vai corrigir o seu batismo. Você vai ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque esse é o batismo original. Esse é o batismo verdadeiro. E se você não aceita o batismo no nome do Senhor Jesus, não há condição para você receber o Espírito Santo. E eu provo. São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, do verdadeiro Espírito Santo, que não nega nenhuma escritura, comece então aceitando o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, em o nome do Senhor Jesus, peço-te que todos os nossos irmãos sejam agora curados, isto é, aqueles que têm necessidade, que o Senhor vá até eles, Pai. Vá de acordo com cada necessidade. Se é cura, se é emprego, se é alegria, se é solução de problemas, em nome do Senhor Jesus, concede a eles essas bênçãos. Amém.